Acabei de terminar o livro do Barack Obama, ex-presidente americano, chamado Uma Terra Prometida. Ele está planejando fazer 2 livros que contam a vida e especialmente a presidência dele à frente dos Estados Unidos. Eu acabei o primeiro livro, ele deve escrever em breve o próximo. Gostei muito desse livro e eu acho que todo mundo que gosta de leitura poderia ler também Uma Terra Prometida, independentemente da sua visão política, sendo mais liberal, conservador, progressista, etc. Muito interessante entrar na mente desse cara tão interessante. Barack Obama, como todo mundo conhece, terminou seu mandato antes do Donald Trump assumir. Ele é filho de um pai negro africano e uma mãe americana do Havaí, que é um estado ilha, como todo mundo sabe. E por isso ele teve essa mistura de influências, sendo considerado como negro pela população americana, mas na verdade um cara que aqui no Brasil seria mestiço, né? Mãe branca, pai negro, com essas 2 influências. Morou fora também na Indonésia, teve uma experiência internacional grande, voltou para os Estados Unidos, virou advogado, e aí ele era um organizador comunitário. Então ele ia lá organizando a comunidade dele de Chicago, de lá entrou na política, acabou conseguindo se eleger senador, teve um mandato, ele veio muito com essa ideia de hope, change, que é mudança e esperança, depois do governo George Bush, e foi realmente um furacão político, aos 40 e poucos anos, com pouquíssima experiência política, tendo sido um mandato de senador somente, derrotando a Hillary Clinton e a máquina do Clinton na primária para receber a nomeação do Partido Democrata, aí depois derrotando os republicanos na eleição, se tornando presidente dos Estados Unidos. Bom, eu nunca li outros livros de memória de outros presidentes americanos para comparar, mas o que me falaram muito a respeito, as pessoas que leram outros, é que o Obama é muito, muito especial nesse livro, porque ele é surpreendentemente sincero e franco nas colocações dele. Geralmente os livros dos outros presidentes é mais um selo assim de aprovação, falando das glórias que o cara teve. O Obama, ele escreve espetacularmente bem, é fascinante ver o ponto de vista dele. Ele fala das besteiras que ele faz, das inseguranças que ele sentia, ele tem realmente uma sensibilidade muito diferente para as coisas, que é muito legal de perceber. Outro ponto interessante é que ele tem vários embates, então teve momentos que ele tinha disputas políticas seríssimas com pessoas que na visão dele seriam bizarras, como por exemplo quando teve a crise de 2008, né, que deu aquele crash da bolsa, foi a maior crise econômica desde a depressão de 1929, e aí causada pelo negócio do subprime, lembra dos bancos que emprestavam dinheiro pra gente que ia aumentando o valor da casa, aí de repente caiu o valor das casas, não tinha como pagar, quebrou todos os bancos, precisava de ajuda. E aí basicamente o governo americano teve que botar muita grana nos grandes bancos americanos e os banqueiros continuavam pagando bônus para eles. Então eles, segundo a visão do Obama, ferraram a economia, começaram a especular e causaram uma bolha imobiliária gigante que deixou milhões de americanos sem emprego, que tiveram que ser socorridos por dinheiro público, e aí na reunião que o Obama convocou desses banqueiros, vinha todo mundo nos jatinhos e tal, e eles continuaram pagando bônus. Então era para o Obama estar xingando os caras como os demônios. Mas não. O Obama tem uma capacidade muito interessante de ser muito objetivo, entendeu? Ele sai da cabeça dele, dos preconceitos e paradigmas dele, e ele enxerga o mundo através dos olhos desses caras, e ele consegue meio que explicar o racional de todo mundo. Seja dos terroristas que sequestraram um navio lá na Somália, que ele teve que lidar com esse problema lá, os terroristas da Somália que sequestraram um navio americano, seja os altos executivos de banco que estão pagando bônus para eles mesmos durante a crise, o Obama realmente enxerga por um prisma muito interessante. E dá uma cor muito interessante do que é a presidência, né? Realmente muito doido, porque o cara tá um dia tem um terrorista que pega o capitão americano de um navio. Depois tem que fazer uma conferência com a China de desarmamento de não sei o quê. Depois tem uma infecção gigante de um vírus que está chegando nos Estados Unidos, que é o H1N1, que ele precisa lidar com isso, e tem problema no Oriente Médio, tem problema interno. Então, toda hora muda o foco e ele tem que meio que matar um leão de cada vez. E no final do dia termina o expediente, ele volta para a família dele, que inclusive ele mora na Casa Branca, então a família tá lá, a mulher dele, as 2 filhas, ele ia brincar com uma pessoa normal, e ele mesmo fala, olha, no final do dia a presidência é um emprego, como qualquer outro, tenho que fazer meu trabalho, eu tenho minha vida pessoal, eu faço minha ginástica. Então entrar a fundo na cadeira e nos olhos do homem mais poderoso do mundo é muito interessante. E ele detalha realmente os maiores desafios da presidência dele. Quando ele assumiu o poder, tinha acabado de estourar a bolha imobiliária americana. Então isso foi durante o governo do George Bush, que foi antes dele, mas ele herdou esse problema. Estava realmente os mercados pegando fogo, tinha o risco de um colapso econômico, uma grande depressão novamente, com décadas talvez perdidas, e na visão dele foi uma reação rápida, um pacote de estímulo. O governo americano foi lá e botou dinheiro nos bancos, botou dinheiro nas montadoras de carro, ele teve que enfrentar bastante resistência na própria base dele, mas conseguiu estancar aí a crise e os Estados Unidos se recuperaram relativamente rápido dessa crise do subprime mortgage. E depois teve a grande batalha para aumentar a expansão de cobertura médica, que nos Estados Unidos a medicina lá é privada. Você tem lá o Medicare para as pessoas mais idosas e o Medicaid para as pessoas extremamente pobres, ou o contrário, eu nunca sei qual é qual. Mas fora isso, tinha um exército de pessoas nos Estados Unidos que não tinha cobertura médica, que não vai no médico, que se só estiver muito doente, quase morrendo, isso é um problema.
E aí ele quis expandir, só que se ele quisesse fazer um sistema como, por exemplo, o europeu, que é o que ele favorecia, do governo ser o grande pagador, tipo um SUS, ou um NHS, que é da Inglaterra, que é o National Health Service, né, que o governo paga a saúde de todo mundo, teoricamente saúde universal. Ele sabia que era impossível politicamente, porque a indústria já privada é gigante, muito poderosa, muito lobby, e aí ele foi muito esperto, que ele usou o plano de um senador de Boston, que era o Mitt Romney, se não me engano. E aí, esse senador republicano, quer dizer, do partido contrário, tinha implantado um programa similar no estado de Massachusetts, na cidade de Boston. Esse programa ele usou como base para fazer para os Estados Unidos inteiro. E ele conseguiu que esse programa tivesse aprovação dos dois partidos, democrata e republicano. Se ele fizesse um programa só deles, com certeza os republicanos não iam aprovar, ele não ia conseguir passar no Congresso. Então foi um jeito inteligente usar a ideia meio que do inimigo, e aí falar, olha, eu estou aproveitando a sua ideia, vem cá, senta aqui no colo, vamos fazer isso junto. Envolveu um monte de gente, todo mundo deu palpite. No final saiu um negócio um pouco mais Frankenstein do que ele gostaria, mas pelo menos saiu, né? A política é a arte do possível. E outra coisa interessante é que num determinado momento, ele chegou para os assessores dele e falou assim, eu quero fazer um projeto muito transparente de reforma do sistema de saúde, todas as reuniões vão ser filmadas e vão estar na internet, todo mundo vai poder saber tudo que é falado. E os assessores falaram, presidente, não é assim, cara. As leis e as salsichas, é uma frase famosa até do Bismarck, um político alemão do século passado, do século XIX, na verdade, que ele falava, as leis e as salsichas é melhor não saber como é que elas são feitas, porque é a arte do possível mesmo, um monte de porta fechada, a galera dos lobbies discutindo o que dá para fazer, o que não dá, como é que faz, o que dá para funcionar. No final, uma leitura maravilhosa, que eu super recomendo, saí com muito mais simpatia pelo Obama, parece uma pessoa pessoalmente que eu gostaria muito de conhecer, deve ser um cara muito legal, muito interessante. Agora, fundamentalmente, eu discordo um pouco da visão de mundo do que é o governo. Para o Obama, até porque ele está no Partido Democrata, ele é um cara que tem uma visão muito mais de que, puxa, o governo vai te ajudar, não, o governo também vai te ajudar, peraí que o governo vai vir te socorrer, do tipo, nós do governo estamos aqui e vamos te ajudar. Como dizia o Ronald Reagan, o ex-presidente americano também, ele falava a seguinte frase, abre aspas, as palavras mais apavorantes que existem em inglês são, eu sou do governo e estou aqui para ajudar. Ponto, fecha aspas. Essa era a frase do Ronald Reagan. Porque se você for pensar, na verdade, quando você fala assim, puxa vida, o cinema brasileiro está precisando de uma ajuda, os cineastas não estão ganhando dinheiro, nós precisamos como governo apoiar os cineastas. Esse exemplo, mas poderia ser 1 milhão de outros, tá? Tô pegando um exemplo só. O que você está falando na real? Precisamos dar R$1.000 para o cineasta tal, ou para o artista de rua tal, ou precisamos dar para aquele cara que está com problema de saúde, etc. Se você tem que dar R$1.000 e o governo vai ajudar, isso significa na prática que você está falando, vamos fazer uma vaquinha obrigatória, sim, uma vaquinha obrigatória, ou seja, o governo vai enfiar uma arma na cabeça dos cidadãos, porque isso chama imposto, é obrigatório, se você não pagar você vai para cadeia, então significa, se eu vou dar R$1.000 para A, significa obrigatoriamente que eu vou fazer uma vaquinha obrigatória no B, no C, no D, no E, no F, no G, que são cidadãos, enfiar a arma na cabeça deles e falar assim, passa aqui 2.000, passa 2.000. Aí sim, você vai pegar esses 2.000, metade vai embora no ralo da corrupção, da incompetência e do desperdício, que é inevitável, a máquina pública ela é por natureza ineficiente, Estados Unidos é mais eficiente que o Brasil, mas ainda assim é muito pior que a iniciativa privada. Então ele vai pegar esses 2.000, vai perder metade em desperdício, vai ser roubado, vai ser sumir, vai dar uma incompetência, e aí sim ele vai dar 1.000 pro artista. Então é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Elas falam, puxa, mas que duro, você falou duro, não é muito elegante falar isso, mas é a realidade, é a pura realidade matemática. O governo vai dar 1.000 aqui é porque ele roubou já 2.000 da galera, e aí ele deu aqui pros artistas. Aí não, mas o esporte precisa de ajuda, a galera aqui do hipismo, é caro levar cavalo lá para a Olimpíada, beleza, precisa de 1 milhão pro cavalo, você vai ter que roubar 2 milhões de reais da população, que aqui no Brasil geralmente são as pessoas mais humildes que pagam imposto, você vai ter que tirar 2 milhões de reais da empregada doméstica, do pipoqueiro, do segurança aí da esquina e dar pro cavalo que está ali. Isso é uma prioridade para o país? Aí é uma discussão que não me cabe definir. O que me cabe falar é que matematicamente, quando você fala somos do governo, vamos ajudar, é isso. E o Obama, no fundo, ele é um representante dessa corrente de pensamento, de que mais governo é bom, de que o governo participando mais, e que vai fazer mais esse projeto, e mais aquele projeto, e mais essa ação, e mais aquele programa. E eu já penso que o governo mais enxuto possível, focando em pouquíssimas coisas muito bem feitas, já tá bom demais, cara. Se ele fizer 2, 3 coisas bem feitas, saúde, educação, segurança, e fizer isso com qualidade, cara, já é um milagre, dá graças a Deus e não se meta em mais nada, porque vai dar ruim. Então essa seria uma discordância fundamental minha com o Obama, mas que não me impede de apreciar esse livro maravilhoso. Beleza? Valeu!